Olá, amigos da Seara Espírita Redenção. Com muita alegria, novamente nós nos encontrando aqui novamente. Agradecer a Deus por essa oportunidade ímpar da minha vida, de estar próximos de vocês. Já graças às forças superiores estamos vencendo essa fase aí de pandemia que enclausurou muitos de nós, mas que também aprendemos muita coisa sobre tecnologia, aprendemos muita coisa sobre cuidar da família, cuidar de nós, aprendemos ter o tempo da colheita, o tempo do plantio, um tempo em que a gente pôde reforçar a nossa fé em nosso Senhor Jesus. Mas sem mais delongas, nós estamos aqui para falar de um tema: o egoísmo, chaga da humanidade. É um tema muito fácil, meus amigos e meus irmãos, porque nós estamos falando muito, mas muito de nós mesmos, não é verdade? Por isso que é chaga da humanidade. Então, ninguém está livre ainda nesse mundo de prova e regeneração dessa chaga, que é o egoísmo e o orgulho. Então, fechando os nossos olhos, respirando lenta e profundamente, vamos agradecer a Deus, nosso Pai, as bênçãos de nosso Senhor Jesus nessa transmissão e a nossa casa física, o Seara Espírita. Agradecer pelos colaboradores, os trabalhadores voluntários, seus dirigentes, por aqueles que passam momentaneamente por tratamento em nossa casa. Agradecemos, Senhor, pelo teto, o alimento, o agasalho, o trabalho e a saúde. Agradecemos por ter essa oportunidade de estarmos mais próximos um do outro. Agradecemos pelas bênçãos de todo o movimento que a espiritualidade superior vem esforçando em melhorar o ambiente planetário. E com isso, mais do que nunca, foi tão necessário a contribuição de nós encarnados e desencarnados, baseados sempre no Evangelho de nosso Senhor Jesus. Graças a Deus, que assim seja. Então, pessoal, o nosso tema está no capítulo 11, amar ao próximo como a si mesmo, e na instrução dos Espíritos, que fala sobre o egoísmo, tem uma mensagem de Emmanuel, Paris, 1861, e de Pascal, em Sens, 1862. Nós vamos ler apenas uma, porque até o tempo não urge, pelos comentários, a conversação. Nós vamos ler a mensagem de Emmanuel. Diz assim: o egoísmo, essa chaga da humanidade, deve desaparecer da Terra, cujo progresso moral retarda. Ao Espiritismo está reservada a tarefa de fazê-la subir na hierarquia dos mundos. O egoísmo é, pois, o objetivo para o qual todos os verdadeiros crentes devem dirigir suas armas, sua força, sua coragem. Digo coragem porque é preciso mais coragem para vencer a si mesmo do que para vencer os outros. Que cada um, pois, coloque todos os seus cuidados para combatê-lo em si. Porque esse monstro devorador de todas as inteligências, esse filho do orgulho, é a fonte de todas as misérias deste mundo. É a negação da caridade e, por conseguinte, o maior obstáculo à felicidade dos homens. Jesus vos deu o exemplo da caridade e Pôncio Pilatos o do egoísmo, porque enquanto o justo vai percorrer as santas estações do seu martírio, Pilato lava as mãos dizendo: que me importa? Ele disse aos judeus: este homem é justo, por que quereis crucificá-lo? E entretanto deixa que conduzem ao suplício. É a esse antagonismo da caridade e do egoísmo, a invasão dessa lepra do coração humano, que o cristianismo deve não
ter cumprido ainda toda a sua missão. É a vós apóstolos novos da fé, que os espíritos superiores esclarecem e que incumbe a tarefa e o dever de extirpar esse mal, para dar ao cristianismo toda a sua força e limpar o caminho das sarças que lhe entravam à marcha. Extirpai o egoísmo da terra para que ele possa gravitar na escala dos mundos, porque já é tempo de a humanidade vestir seu traje viril, e para isso é preciso primeiro extirpá-lo do vosso coração. Emmanuel, olha quão importante é essa mensagem de Emmanuel. Olha como ele vai abrindo e mostrando, e a gente vai ver aqui na nossa conversação, dessa preocupação desde o tempo de Jesus, dos primeiros profetas, de nos livrarmos desse mal, e porque, como ele diz, que é uma coragem extrema, porque é lidar conosco mesmo, é lidar com a nossa intimidade. E são chegados os tempos em que não mais dá para prolongar esse tempo, meus irmãos e minhas irmãs. Então, diante disso, vamos só ver uma definição do egoísmo na forma do dicionário, a forma de traduzir no nosso meio, que diz o dicionário Michaelis: amor exclusivo de sua pessoa e de seus interesses, coisas e pessoas. Então está bem definido aí, a gente vai vendo no Evangelho de Jesus, no Velho Testamento, dessa necessidade que nós trazemos de sermos mais nós. Isso se deu por quê? Porque nos afastamos do amor de Jesus Cristo. Essa é a verdade. E, tirando um trecho do Evangelho, dessa leitura de Emmanuel, onde diz assim: o egoísmo, chaga da humanidade, tem que desaparecer da terra, a cujo progresso moral obsta. Ao Espiritismo está reservada a tarefa de fazê-la ascender na hierarquia dos mundos. E como vai acontecer isso? Acabamos de dizer: para vencer a si mesmo do que a vencer os outros. Enquanto nós estivermos carregando e apontando, achando que nós, que o outro, que o próximo tem os defeitos, é egoísta, é orgulhoso, e não voltarmos para dentro de nós, e observar que nas pequenas coisas da vida, e como é impressionante como nós somos egoístas, assim, em detalhes. Às vezes a gente tem, as pequenas coisas, estacionar o carro, deixando mal estacionado, prejudicando para que o próximo que viesse, e achamos que está certo, não é? Às vezes buscamos encarteiradas numa fila, queremos às vezes ser os primeiros atendidos. Então são pequenos detalhes, mas muito pequeno detalhe, que mostra a força do egoísmo em nós. Quando reforçamos em dizer o meu, isso é daquele, é dele, eu não me rebaixo a isso, eu não me rebaixo àquilo outro. Mas e quando nós devemos identificar, pessoal, em nós uma característica egoísta? E como devemos agir para corrigi-la, para extirpá-la, para combater, como diz Emmanuel na sua mensagem? Como sabemos, o egoísmo está na importância excessiva da nossa personalidade em nós mesmos. E a cada reencarnação, se não cuidamos hoje, a tendência às vezes é crescer essa forma de egoísmo. E como a gente pode tratar, qual é o tratamento do egoísmo? É o seu inverso, que é o altruísmo. E para a gente poder modificar essa situação, nós temos que aprender a ajudar o outro a sentir que ele também tem o seu valor.
E nós temos dificuldade disso, se vocês concordam, no próprio meio doméstico nosso. Às vezes, algumas pessoas colocam dificuldades para ter um entendimento com aquele que está mais próximo, seu esposo, sua esposa, seu filho, filha, seu companheiro, sua companheira, seu pai, sua mãe. Às vezes, em brincadeiras e com ironias, a gente está sempre rebaixando aqueles que a gente que deveria enaltecer. No livro dos Espíritos, tem uma passagem que diz bem o seguinte: o Espiritismo vos faculta, o egoísmo assenta na importância da personalidade e enfraquecerá a proporção que a vida moral for predominando sobre a vida material. Então todo o processo é o quê? Moral. Todo o processo é o quê? De autoconhecimento, de reforma íntima. E, sobretudo, continuando, com a compreensão que o Espiritismo nos faculta, levando-nos ao conhecimento de nós mesmos, que é a chave do progresso individual. É repetitivo a gente nas nossas casas espíritas, e creio em todas as casas espíritas, bater nessa tecla da reforma moral, do autoconhecimento, do auto-perdão. Pessoal, enquanto nós não partimos para isso, enquanto nós não voltarmos para dentro de nós e reconhecer que precisamos ser tratados, mas não com culpa ou com remorso. Quando tivermos uma dúvida, pessoal, em combater o egoísmo em nós, vamos buscar sempre as assertivas de Jesus, aquilo que ele vem nos ensinar e nos mostrar. E uma das formas da gente buscar esse entendimento é através do nosso culto do lar, é através da nossa visita aos mais necessitados. E lembrando que o egoísmo é a via de mão única. O egoísta, ele não aceita trocas, ele não tem reciprocidade. Vou mostrar aqui para vocês algumas características, 10 características de uma pessoa egoísta. São inseguro, o egoísta ele é inseguro, tem a autoestima frágil, tem o sentimento de grandeza, tem a incapacidade de reconhecer os sentimentos alheios, distorce a realidade, uma vontade excessiva de se exibir, e nesse mundo, com redes sociais é o que mais a gente está vendo, o egoísta é maquiavélico, ele tem a mania de controlar tudo e todos, tem reação intensas às críticas e é dado à solidão. Pessoal, nós se colocamos em algum deles, olha, eu vou dizer para vocês sinceramente que no mínimo em 3 ou 4 eu me encaixo. E agora eu vou abrir para vocês que cada um, por que o egoísta é inseguro? Porque ele tenta esconder os seus medos e incerteza com os atos grandiosos que procura exibir. Assim, o egoísta, a insegurança dele, ele acredita que ninguém vai reparar os seus defeitos. Concordo? E por que a autoestima é frágil do egoísta? Porque ele tenta compensar o que quer acreditar está errado com as outras pessoas. Ele quer compensar seus defeitos, seus erros cometidos lá atrás, episódios de fracasso. Por isso ele sempre vai ter uma autoestima baixa. E esse é o grande parte do egoísmo, que é o sentimento de grandeza. O egoísta faz de tudo para estar ao lado de quem acredita que ele está sendo admirado, importante ou famoso. Quer dizer, melhor dizendo, ele quer estar sempre do lado de pessoas famosas ou importantes. O seu objetivo desse sentimento de grandeza não é conseguir benefícios materiais, mas sim emocionais. Quer dizer, então, alimentar o seu ego. E ele é incapaz de reconhecer sentimentos alheios. Por que como isso se dá? A falta de empatia
é a grande característica da pessoa egoísta. Ele não tem resiliência, ele não tenta ser simpático, ele não consegue compreender sentimentos, percepções, opiniões de terceiros. E do mesmo modo tem dificuldade de expressar afeto com sinceridade. A pessoa egoísta, ela tem dificuldade de abraçar com sinceridade, porque um abraço falso é uma das características, mas ele tem medo de mostrar que ele tem sentimentos, que ele tem amor, que ele tem carinho. E ele distorce a realidade. Isso é uma característica da pessoa egoísta. O que o egoísmo leva. A percepção da realidade do egoísta é muitas vezes distorcida por sua necessidade de se colocar, melhor dizendo, no centro das atenções. Então, ele não percebe que está sendo ridículo. Ele só aceita a verdade que se encaixa com seus desvaneios egocêntricos. Olha aí. Se não é o protagonista de um acontecimento, vai sempre procurar dar um jeito de buscar essa posição. E uma das características do egoísta é vontade sempre de se exibir. Até falei mais cedo. E o mundo de hoje, através das redes sociais, como tem exaltado o egoísmo, porque ninguém ficou egoísta porque está as redes sociais. O egoísmo já está inerente na pessoa. Ele só foi alimentado, ele só foi colocado mais um combustível para ele mostrar esse egoísmo. Essa vontade de exibir está presente nas suas ações, nos seus pensamentos, nas falas. Ele sente vontade de exibir sua personalidade, gosta de mostrar que tem roupas caras, é um exemplo, carros, propriedades e etc. É maquiavélico, que vem lá de Maquiavel. Porque ele sempre vai querer usar outras pessoas em seu benefício próprio. Sempre vai fazer armações para trazer isso. E o egoísta tem mania de querer controlar tudo para não deixar transparecer as suas fraquezas. Tem reações intensas à crítica. O egoísta não aceita crítica. Não tenta criticá-lo, porque ele não vai aceitar. Ele vai emburrar, vai ficar até seu inimigo. Não aceita a verdade. E é propenso, finalizando, à solidão. Todo egoísta é uma pessoa só. Vocês devem conhecer muitas pessoas que se enquadram nessa condição de egoísta. Porque o egoísta ele sente uma tristeza muito forte. Ele sempre vai estar se experimentando em certos momentos uma sensação de vazio, porque ele busca atender o seu eu. E como nós somos formados de uma essência divina, na criação de Pai, somos todos filhos de um mesmo Pai. E o Pai, Deus, é amor. Então ele sente esse vazio quando não encontra esse amor. O mesmo vazio que Judas sentiu no momento de egoísmo quando entregou Jesus. Aquele vazio que levou à depressão e até o suicídio. São características da pessoa egoísta. E queria agora mostrar para vocês, falar para vocês, aonde nos evangelhos de Jesus, que como diz o Emmanuel, lá de trás, antes disso eu queria colocar no capítulo 13, que a vossa mão esquerda não saiba que dê a vossa mão direita, uma resposta de um guia protetor numa pergunta que Kardec fez. Que pensar das pessoas que, tendo seus benefícios sido pagos com a ingratidão, não fazem mais o bem, com medo de reencontrar ingratos? Olha a resposta fantástica desse espírito. Essas pessoas têm mais de egoísmo do que de caridade. Então, aquela pessoa que faz e está esperando o troco é totalmente um egoísta. Porque não fazer o bem, senão para dele receber sinais de reconhecimento, é não fazê-lo com desinteresse. E o benefício desinteressado é o único agradável a Deus. Então são mensagens que a gente vai buscando nos textos, nas obras espíritas. Nós temos uma aula, nós temos um guia completo. Mas vamos lá
nos apóstolos. Olha a carta de Paulo aos Filipenses, no capítulo 2, versículo 21. Olha o que ele já vinha falando lá nos primeiros séculos. O egoísmo causa danos à obra do Senhor, pois todos buscam o que é seu e não o que é de Cristo Jesus. Né? E quem exemplificou o altruísmo, a bondade, a generosidade foi o próprio Cristo. E Paulo, magnificamente, diz assim: o egoísmo, pessoal, causa danos à obra do Senhor. Qual é a obra do Senhor? É a redenção de todos os seus filhos. É o bem pelo bem. E mais na frente, na segunda carta de Timóteo, no capítulo 3, versículo de 1 a 2, que também é fantástico, e ela está para os nossos momentos. Olha como está atual essa mensagem de Paulo a Timóteo. À medida que o mundo entra no tempo do fim, que é o tempo em que estamos vivendo, concordo? Transição, muitas predições, tudo indicando para o fim dos tempos, entre aspas, entrando no mundo de regeneração. Olha o que Paulo escreve a Timóteo, até prevendo o futuro. E esse futuro que nós estamos vivendo no mundo, dessa guerra da Europa, lá na Ucrânia, tudo baseado em egoísmo, em posse, possuir, e não é só um lado. Às vezes a gente, em guerra, você tem que ouvir sempre, em conflitos, os dois lados. Todos os dois lados provavelmente estão errados. Tem um quê de egoísmo. Mas voltando ao que Paulo diz, à medida que o mundo entra no tempo do fim, o egoísmo se pronuncia mais. Será, pessoal, que isso é uma verdade? Foi uma previsão? Olha quanto o mundo está mais egoísta. Entre nós aqui, não vamos muito longe não, entre nós brasileiros, é tanta arrogância, tanta separação, tanto orgulho. Parece que o egoísmo, o príncipe das trevas, né, como nós diz aí, os Satanás, os dragões, nada mais são forças, parece que está vencendo o mundo. A sensação que nós temos é que isso aqui que Paulo escreveu, o egoísmo se pronuncia muito nos fins do nosso tempo. Então é chegado os fins de tempo, porque nós estamos muito, apesar de tudo que já foi falado, deixado, em todas as religiões, em todo o segmento doutrinário, em toda a filosofia, prossegue ainda nesse mesmo versículo. Sabe, porém, isto: nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. E aí eu pensando, estudando, preparando para isso aqui, falei, gente, estamos nesses dias. Pois os homens serão amantes de si mesmos, gananciosos. É ou não é uma previsão futurística? Timóteo, capítulo 2, versículo 3, segunda carta de Timóteo, capítulo 3, versículo de 1 a 2. Vou repetir para que fique bem gravado. À medida que o mundo entra no tempo do fim, o egoísmo, essa chaga da humanidade, se pronuncia mais. Sabe, porém, isto: nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão amantes de si mesmos, gananciosos. Ora, essa aqui está em Gálatas capítulo 5, versículo 19 a 20. 19 e 20. Ora, as obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, impureza e libertinagem, idolatria e feitiçaria, ódio, discórdias, ciúme, ira, egoísmo, dissensões, facções. Toda a obra que é da carne ligada, ela representa tudo isso que a gente falou. Olha o que diz.
como nós podemos tratar isso aqui? Isso, se você pegar Velho Testamento, tem imensas coisas. Você pegar ali naquela passagem de Jesus, em que uma pessoa aproxima dele e fala: Senhor, diga a meu irmão para repartir o que é dele. Quer dizer, pessoa egoísta. E Jesus fala: eu não vim aqui para resolver problemas sociais, de leis. Vai lá e conversa com ele. Quer dizer, se trate, aceite. Mas como a gente pode curar? Também em Lucas e em carta de Paulo. Lucas diz assim, capítulo 12, versículo 15, para nos tratarmos do egoísmo. Então lhes disse Jesus: acautelai-vos e guardai-vos da avareza. A vida de um homem não consiste na abundância dos bens que ele possui. E a avareza está ligado fortemente ao egoísmo. Poderíamos dizer que é um sinônimo. Então, o que Jesus está mostrando? Nos acautelar, sermos prudentes. Sairmos fora da avareza, porque ela vai manter esse egoísmo em nós. Em Romanos, Paulo diz assim no capítulo 15, versículo de 1 a 3. Mas nós que somos fortes, devemos suportar as fraquezas dos fracos e não agradar a nós mesmos. Não agradar a nós mesmos é o quê? Egoísmo. Portanto, cada um de nós agrade ao seu próximo, no que é bom para a edificação, pois também Cristo não agradou a si mesmo. Cristo veio agradar a nós. Está vendo aí os remédios, se não é ligado ao nosso autoconhecimento? Vou repetir essa carta de Romanos, aos Romanos. Mas nós que somos fortes, devemos suportar as fraquezas dos fracos e não agradar a nós mesmos. Portanto, cada um de nós agrade ao seu próximo, no que é bom para a edificação, pois também o Cristo não agradou a si mesmo. Pessoal, está tudo aí nas nossas mãos como tratar o egoísmo. E podemos partir por coisas simples, começando a ensinar às nossas crianças. Hoje a gente vê pais compensando pela ausência, não impondo limites, formando adultos egoístas. Se possível, quando estivermos diante de uma situação dessa, de uma família, começar a mostrar para as pessoas pequenos exemplos com as crianças, aprender a guardar os seus brinquedos, arrumar sua cama, lavar um copo, secar uma louça, tirar o lixo. Então são coisinhas pequenas que a criança vai desenvolvendo. Isso é função nossa. Porque Jesus deixai vir aos pequeninos. Ensinar as crianças a não carregar essa doença da alma que é o egoísmo, ensinando ela a doar os brinquedos, as roupas que já não usam mais, mas estão em bons estados, mostrar para ela, vamos levar esses brinquedos para tal lugar. E levar as crianças a participar de eventos filantrópicos, beneficentes. Nós, quanto espírita, temos muito. Tem um pequeno corte. Então, pessoal, uma queda, no trânsito, respeitar as faixas, sem gritaria, na família, dar bom dia, perguntar se estão precisando. Então, está tudo em nossas mãos. E estamos caminhando para o encerramento. Pedir a todos que se preparem para o passe, a distância, botando a sua água frutificada. E vamos respirar lenta e profundamente. Sentindo a presença do seu anjo da guarda. Pai, perdoa, Senhor, esse sentimento ainda forte em nós, que é o egoísmo. Nos ajude a vencer essa montanha através do teu evangelho de luz e paz. Que Deus seja louvado, que assim seja.